Olá, Ivo, tudo bem? Deixa eu primeiro, antes de tudo, fazer uma breve apresentação tua. Ivo Pugnalone foi diretor-presidente da Copel Distribuição, que é a sexta maior distribuidora do Brasil. Foi também diretor de planejamento da Copel Holding, presidente e fundador da Associação Brasileira de PCHs, a ABRA-PCH, e eleito pela revista Full Energy uma das 100 pessoas mais influentes do mercado de geração de energia hidrelétrica. E, atualmente, é diretor-presidente da Enercons, consultoria na área, com mais de 24 anos de experiência. Ivo, seja novamente bem-vindo ao nosso podcast. E eu já vou abrir fazendo uma pergunta. A China está construindo agora aquilo que ela chama de a maior hidrelétrica do mundo, de novo, porque a gente sabe que Três Gargantas já é a maior hidrelétrica do mundo. Ela vai ser construída no rio Yangzhangbo, e só para efeito de comparação, Itaipu tem 14 gigas de capacidade. Gigawatts. Gigawatts de capacidade. E essa hidrelétrica vai ter quanto a mais que Itaipu? Fala para a gente a respeito desse projeto que está sendo desenvolvido lá na China e qual que é o impacto dele e como que a gente um dia pode chegar a fazer também essa exploração do tamanho dessa grandeza que a China já está fazendo. Alessandro, são 42 gigawatts, ou seja, são 3 Itaipus. Tá? Só que isso está situado numa região muito deserta da China e muito inóspita, em grande altitude. Eu não me lembro agora, mas é coisa de 7.000 metros de altura. O Himalaia, eu creio que está por volta de acima de 8, né? Não tem 9.000. E ela não é sozinha. A imprensa fala muito dela sozinha, mas a imprensa mundial, né? A imprensa do Brasil não fala de hidrelétricas, é praticamente proibido falar de hidrelétrica no Brasil. Praticamente proibido. Nosso governo, nós estamos tendo um ministro quase expulso do governo porque fez um leilão para comprar energia de pequenas hidrelétricas até 50 megawatts. Então, é para você ver como é que está o controle, né, do governo, da opinião pública, enfim, da informação sobre hidrelétricas, né? Isso aí a gente tem que falar uma outra hora. Mas, enfim, a China não está fazendo só essa, está fazendo 18 usinas nesse rio. Vai criar uma capacidade de armazenar água enorme, né? E, logicamente, os chineses nunca fazem nada sem pensar em todos os aspectos do que está acontecendo. Então, essas 18 usinas vão carregar na sua responsabilidade também a produção da maior produção de peixe do mundo. Eles vão produzir peixe e abastecer o mundo inteiro com peixe da melhor qualidade e dando milhões de empregos, né? Porque a piscicultura é algo que emprega muita gente e traz a riqueza para o interior do país, né? Onde existem áreas. Então, eu vejo que o Brasil pode seguir ao mesmo tempo. Se você me perguntar qual é a capacidade remanescente que o Brasil tem em projetos hidrelétricos, já medida, fora o que não está medido. O que está identificado, Alessandro, são mais 135 gigawatts. Então, essa daí, da China, tem 42. Pois bem,
Nós temos mais 135, fora os pequenos, abaixo de 5 megawatts. E muitas fazendas, muitas famílias, muitos proprietários rurais têm sua propriedade. Eu vejo absolutamente normal, absolutamente possível, sem problema nenhum do ponto de vista ambiental, e só pode ajudar o meio ambiente. Você ter mais água armazenada num mundo em que a água está acabando, só pode fazer bem. Quem estiver falando mal é porque tem algum interesse econômico ou porque não sabe do que está falando. Você acha que tem mais desconhecimento a respeito da importância das hidrelétricas ou há mais interesses econômicos na inviabilização de projetos hidrelétricos? Eu acho que há um interesse econômico de inviabilizar a fonte hidrelétrica, porque olha o nome dela, hidroelétrica. Hidroelétrica funciona com água. Água tem em todo lugar, todo mundo tem. Não é de ninguém. Não é de ninguém. É da União que concede a quem pediu uma outorga para o seu uso. As hidrelétricas, elas não consomem a água. Elas desviam a água passa por uma turbina. Quando chega no fim da queda, a água é liberada novamente para o rio, da mesma forma como entrou, mas com a qualidade muito melhor, porque foram retiradas todas as impurezas, resíduos, animais mortos e tudo mais. Tudo bem. O nosso potencial é de 135 gigawatts. É o terceiro maior do mundo. Eu estou falando de potencial remanescente. Nós já usamos 102 gigawatts. Temos mais 135 acima de 5 megawatts. Abaixo não está nem contabilizado ainda, e nós, a nossa empresa, atendemos todo dia 10, 15, 20 clientes que têm interesse em aproveitar os seus potenciais. Você estava comentando que tem mais de 2.500 pessoas, donos de propriedades, com potencial hidrelétrico que procuraram a Enercons nesses últimos anos. Se cada uma dessas pessoas que tem um potencial, tiver um potencial de 150 kW, vamos colocar na média, quanto de energia só desses pequenos aí que te procuraram? Eu acho que deve ser o quê? 1% do potencial ainda dessas pequenas usinas no Brasil. Quanto que isso representaria aí? Consegue fazer essa conta para a gente? Perto de 400 megawatts. Você fez a conta aí agora? Perto de 400 megawatts. Essa gente toda, são 2.700, 2.600 e pouco. Alguns têm potenciais inaproveitáveis, não vale a pena, muito pequeno, a gente já informa, olha, isso aí não passou no nosso sistema, é melhor você usar para outra atividade essa queda d'água, para turismo, para pesca e pague, para passeios, enfim. A gente já diz de cara, não cobramos nada para dizer isso, para dar má notícia, né? Agora, há uma grande quantidade deles que foi exatamente o que tentou fazer o nosso ministro Alexandre Silveira. Eu vivo fazendo críticas a quase todos os ministros de Minas e Energia, porque há muita... Não, eles não são culpados, isso é verdade, mas a assessoria deles ela é muito, muito termoelétrica para o meu gosto, sabe? Ela foi composta, em sua maioria, por um presidente da República que tem interesses nessa área de termoelétricas. Então, ele colocou lá dentro muita gente que direciona o negócio contra a hidrelétrica. E esse ministro exatamente fez o contrário. Ele abriu um leilão,
que não era aberto há 3 anos, para comprar energia de pequenas hidrelétricas. Não é de mega hidrelétricas, de pequenas hidrelétricas. E já começaram a fritura dele aí, um canal solar, que o nome do canal é Canal Solar, eu não tenho culpa, o nome é esse, faz uma matéria dizendo que o ministro já caiu, que é uma questão de dias, e não aponta falha nenhuma no ministro, ele aponta que ele não fala muito bem com os deputados, não é mentira, é uma dama, o ministro é muito acessível, a gente vê as entrevistas dele, nunca me entrevistei com ele, nunca tive reunião com ele, pelo contrário, ele é mineiro e tem aquele jeitão mineiro de tratar as pessoas, eu não vejo nada disso. O mais mesmo é mágoa e concorrência, porque, viu, Alessandro, as pessoas acham que no setor elétrico é tudo a mesma coisa, todo mundo é o mesmo time, é tudo freira, todo mundo é freira mora e trabalha em convento, mas não é. Ali é uma concorrência como qualquer lugar. Então, a fonte solar quer destruir a fonte hidrelétrica. Não sei por quê. Por quê? Porque o melhor parceiro da fonte solar é a hidrelétrica, porque ela também é renovada, ela é permanente, ela pode ajudar a solar a se viabilizar. Mas não, parece que o pessoal do solar quer se aliar com o pessoal da termoelétrica. E o pessoal da termoelétrica, ele quer acabar com o resto, não quer concorrência. Ele só prospera dessa forma porque é muito agressivo. Eles pagam jornais, eles sustentam ONGs, eles pagam programas para falar mal da hidrelétrica. Sinceramente, é isso que acontece. Se você for pegar o balanço de algumas dessas ONGs, principalmente inglesas e americanas, elas são ligadas à indústria do petróleo e falam mal da hidrelétrica para poder favorecer a termoelétrica, porque são elas duas, Alessandro, só essas duas que são permanentes. As outras, a natureza aciona e desaciona quando quer. O vento e o sol existem quando a natureza permite, né? O petróleo e a água armazenada, o ser humano pode armazenar os dois. Aí você tem que escolher qual que você quer usar, petróleo ou água. Não, e a água você não precisa usar. Você vai só deixar ela passar na turbina e sair. Tá. E você está falando um negócio aí, e eu vou te fazer uma pergunta, talvez você não entenda o motivo dessa pergunta agora, mas daqui a pouquinho eu vou te explicar. Você comeu panetone esse ano? Eu não posso comer, sabe? E eu acho que não comi, rapaz, sem brincadeira. Mas o ano passado, sim. E no ano que mas vem... aí na tua casa teve panetone? Teve panetone? Claro. Teve? Agora deixa eu te perguntar, por acaso apareceu algum panetone de pistache? Eu já ouvi falar, tinha no mercado. Porque tem o panetone tradicional, né? Tem o de frutas, depois surgiu o chocotone, né? Com gotas de chocolate. E agora, nesse Natal, apareceram os panetones de pistache. E não só apareceram os panetones de pistache, como o pistache invadiu a culinária brasileira. Nas padarias, nos shoppings, naquelas lojas de doces dos shoppings. O pistache está em todo lugar. E eu estava vendo uma matéria que está dizendo assim, no Brasil, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, por meio de seu escritório de comércio agrícola em São Paulo, vem desenvolvendo desde 2020, ou seja, há 5 anos, uma série de atividades promocionais para aumentar a visibilidade do pistache. Daí eu te pergunto, eu até tenho que fazer essa pesquisa, quanto a venda do pistache norte-americano representa na balança comercial deles? Ou seja, qual é o ganho
financeiro que os norte-americanos têm com a venda do pistache. E daí eu digo, se desde 2020 eles têm um escritório de agricultura, um departamento de agricultura, um escritório aqui, ligado ao departamento de agricultura, que faz uma série de atividades promocionais, e quando a gente fala atividades promocionais, a gente está dizendo propaganda, ou seja, propaganda. Tá? E quando a gente fala em propaganda, não significa propaganda na televisão com horário pago. Olá, coma pistache. Não, não é isso. É a influência, é o desenvolvimento de ações mentais, ganchos mentais, para que as pessoas passem a achar que o pistache é a quintessência da culinária e comecem a consumi-lo, ou por status, ou porque dizem que ele é bom para a saúde, uma série de coisas. Se eles fazem isso para o pistache, o que eles fazem no Brasil para que a gente pense que a única solução para a geração de energia é a termoelétrica? Ou seja, quanto eles investem, quantos bilhões são investidos por ano para colocar uma sementinha, uma ideia de que hidrelétrica não deve ser construída, mas a solar deve ser construída, a eólica deve ser construída, porém, quando construídas, elas se mostram ineficientes e, assim, são necessárias as termoelétricas para suprir a energia que elas prometeram, mas não são capazes de entregar. Eu não sei que resposta você quer. Você fez a pergunta e já deu a resposta, e foi genial a forma como você respondeu. Obrigado. Que é exatamente isso que você falou. Você está com uma percepção já muito interessante. E veja, quantas pessoas você conhece, Alessandro, que já se deram conta de que depois das 16 horas não adianta você confiar na energia solar. E antes das 9 da manhã também não. Nesse intervalo, ela é ótima, ela é preciosa, ela serve para a gente economizar outras formas de geração que podem ser armazenadas. Agora, fora desse horário, elas apenas criam uma dependência enorme do sistema com relação a térmicas. E não é só isso, ela tem um outro efeito ainda, que pouca gente sabe também. O sistema que transporta energia de um lugar para o outro no Brasil, ele tem uma limitação, sabe? Você não pode ir pondo energia, quanta energia você quiser, e ele vai dando conta. Não é assim. Ele tem um projeto, e o projeto tem uma limitação. Qual é a limitação? É o máximo de energia que pode passar por ali. Porque se ele ficar abaixo do máximo, os relés vão atuar, os sensores, e ele vai desligar. E aí começa a dar apagão. Então, o projeto é feito, os projetistas projetam para o máximo. Muito bem. Então, ao meio-dia, nós temos o máximo de geração da energia solar. Está lá, o máximo. O sistema tem que aguentar. Agora, de tarde, essa energia não está mais circulando. Então, significa que o projeto ficou ocioso durante muitas horas por dia. Ficou ocioso, por exemplo, se a solar funcionou durante 6 horas, né, ele ficou ocioso durante 18. E essa ociosidade está no orçamento dele. Alguém pagou. Adivinha quem pagou? Claro que fomos nós, os consumidores de energia, que pagamos. Então, nós pagamos para algo chamado sistema, que fica ocioso durante 18 horas. Por quê? Porque precisou atender ao máximo, que é o que ocorre perto do meio-dia com a solar. Então, tudo isso é custo, vai para algum lugar. Entende? Quando você tem ainda a hidrelétrica para suprir o que a solar não produz antes das 9 da manhã e depois das 4 da tarde, você paga um preço por essa energia hidrelétrica. Esse preço, até agora, no Mercado Livre, está por volta de R$270. Tá. E quanto que está o preço da mesma quantidade de energia se ela for termoelétrica feita com diesel?
ou com gás, ou com carvão, e não com água. Perto de R$ 2.700 o quilowatt-hora. Então, é a diferença de 270 para 2.700. Como você compra quando você é consumidor, você não compra essa termoelétrica, não, você não escolhe. Eles compram para você. E põe na conta. Você não sabe quanto que foi térmico, nem quanto que foi hidráulico. Eles sabem. E eles ganham muito dinheiro fazendo você consumir energia térmica sem saber e pagando na conta direto. Se você pegar a tua conta de energia, depois que a gente terminar aqui, você pega a tua conta de energia, Alessandro. Eu recomendo até que os clientes, os nossos ouvintes façam a mesma coisa. Verifique na conta como vão encontrar cobrados em separado os serviços de distribuição da energia e os serviços da energia, o fornecimento da energia. Aquilo que está na conta como energia não é a distribuidora. Eu fui presidente de distribuidora, posso falar que eu já estive do outro lado. Não é a distribuidora que paga. Quem paga é o consumidor. A distribuidora só repassa aquele custo. Então, o nosso sistema tem um erro enorme, que é deixar para a distribuidora ela que diz que tipo de energia ela vai comprar, porque ela não paga. Quem paga é o consumidor. Está me entendendo? Você já é igual na licitação, numa licitação pública, digamos que eu seja remunerado a cada licitação. Vamos lá. Tem de um lado o governo, tem de um lado o fornecedor, e no meio sou eu. Só que eu faço a licitação para o governo, digamos assim. E eu ganho uma comissão de quem venceu essa licitação. Mas sou eu que escolho. Sou eu que escolho quem vai vencer. Não é o governo. O governo. Você agora foi lá na frente. Você agora falou o que pode estar acontecendo mesmo. Porque então as distribuidoras. Porra, cara, olha só que loucura. Meu Deus, atenção, senhoras e senhores. Cara, porra. O governo dá para a distribuidora a liberdade dela escolher qual o tipo de energia que ela vai comprar. Qual tipo de energia, exatamente. E daí ela tem a energia hidrelétrica, que custa 270, e ela tem a termoelétrica, que custa 2.700. Ela ganha uma comissão da hidrelétrica, ou seja, dessa energia que está passando, ela ganha referente a esse valor. Ela ganha um valor. Ela ganha, seja qual for o tipo de energia, ela ganha uma comissão proporcional. Isso. Se ela comprar algo que custa 2.700, ela ganha mais do que se ela comprar algo que custa 270. Agora, o que é a lei? Pois é, mas é ela que decide, não é o governo. Não. Sabe por que não? Agora, isso aí, rapaz, começou lá ainda foi no milênio passado, século anterior, foi 1997. Isso começou. Sim, claro, Fernando Henrique Cardoso. Então, ele acabou com um negócio chamado planejamento determinativo e instituiu o planejamento indicativo. Então, eu sou o governo, olha, eu indico isso para você. Se você não quiser fazer, não precisa, porque eu não tenho mais poder de planejar o setor elétrico. Você está entendendo o que é isso? Isso aí é aquilo que o Adam Smith, né, grande economista inglês, chamava de a mão invisível do mercado. O mercado regula tudo. O mercado é quem faz as normas certas. Não sei, né? Meu pai já dizia, filho, quando você vê uma coisa que não tem planejamento, tenha certeza que foi muito bem planejado. Alguém planejou isso Alguém planejou da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível para ele, não é verdade? Ou para a turma dele. É assim que está funcionando. Quando a gente está aqui e você me convida para fazer esse programa, eu só aceito porque é uma oportunidade de contar para os meus patrícios como é que a coisa vem funcionando. E para lembrar, Alessandro,
Ontem eu estava vendo as estatísticas de valor em dólares do custo da energia no Brasil, na China, Rússia e Estados Unidos. Olha a situação. Brasil e China, 1/3 do valor. Na China, a energia para a indústria custa 1/3 do valor do que é para a indústria brasileira. Tá, na quanto Rússia, é esse aí? a mesma coisa. É 1/3 do valor. Se aqui a indústria está pagando aí 700, 600 reais pelo megawatt-hora, na China ela paga 200. Tá? Na Rússia, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, a energia é 35% mais barata do que no Brasil. Então, eu te pergunto, pagando 60%, 70% menos que no Brasil, a China. 35% menos os americanos, as indústrias americanas. Como é que a nossa indústria pode concorrer em condições de igualdade no mercado internacional? Como Não é que tem jeito. Nossa indústria de automóveis, nossa indústria de aviões, nossas indústrias de pneus, de peças, do que você quiser, elas são altamente prejudicadas pela política energética do Brasil, que não tem controle. Você está me entendendo? As pessoas não entendem, sabe, Alessandro? Não tem quem entenda, e quem entende está trabalhando para si. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não tem planejamento. Não tem planejamento. A empresa de pesquisa energética, ela planeja olhando o que o mercado fez. Ela vai no mercado, vê o que está sendo feito. É isso. Bom, vai dar nisso. Mas ela não diz, olha, isso aqui é uma errada, isso aqui é uma furada, isso aqui é um abismo, é um precipício. Ela diz assim, olha, nós estamos caminhando para esse lugar. Não, na verdade, ela é basicamente uma porta-voz do mercado. Isso. Ela não determina nada. Não, o planejamento é apenas indicativo. E nem indicar, ela indica. Porque ela não fala assim, olha, tem um perigo. Simplesmente, olha, vai dar nisso. Agora, se é um perigo aquilo ou não é um perigo, você não fica sabendo. Então, esse é o tal do planejamento indicativo. Isso é a tal da mão invisível do mercado, que é a mão no bolso da gente, né? O Adam Smith, naquele tempo, há 300 anos atrás, talvez achasse que o mercado ia fazer tudo sozinho, né? Naquele tempo se escreveu o livro Utopia, enfim, tudo é bonito, né? Assim, Oxe, meu Deus. É difícil, sabe? Conseguir concatenar isso sem achar que tudo faz parte de uma grande teoria da conspiração, tá? Mas eu me dou o direito, às vezes, de achar que, sim, teorias da conspiração são verdadeiras quando elas envolvem dinheiro. Não aquela teoria da conspiração boba de os alienígenas estão dominando o mundo, os reptilianos, não. Onde que existe uma civilização que vive embaixo do mar. Eu estou falando de teoria da conspiração de negócios mesmo, aonde os interesses de quem tem o poder de venda de um bem natural, que seria o petróleo, ele ele penetra na estrutura de poder de tal forma, de poder na estrutura midiática, na estrutura, na opinião pública, de tal forma que ele consegue fazer o que quer sem nenhum questionamento. Não há questionamento. Sempre que você fala de energia, nunca ninguém aponta o vilão. Desculpa falar, mas é mais ou menos assim. Imagina que eu estou falando de... Tem uma doença e essa doença está matando, essa doença... Mas ninguém fala assim, pô, essa doença, o nome dela, o vírus, é esse aqui. Ninguém fala o nome desse vírus. E qual que é o nome desse vírus? É governo norte-americano? É a indústria do petróleo? É a indústria da termoelétrica?
Veja, Alessandro, como técnico, eu tenho que dizer para você que todas as fontes de energia são muito bem-vindas e que bom que elas existem. Tá? Em primeiro lugar, a energia termoelétrica ela tem um papel muito relevante, porque quando falha todo o resto, ela pode estar do lado da carga e pode você vai, quer ver só? Veja o supermercado que você vai, Alessandro. Eu duvido que ele não tenha um gerador diesel lá. Eu duvido. Mas você nunca viu aquele gerador ligado. Ou, muito raramente, você viu. Vi, em 1998. Lembra? Lembro. Opa! 1998. O apagão do Fernando Henrique. Me diz uma coisa, não foi a partir daquele momento em que as termoelétricas ganharam mais volume, ganharam mais corpo? Claro. A partir de 95, a capacidade instalada de termoelétricas no Brasil subiu 664%. Nem a cocaína teve um aumento de capacidade instalada e de venda como energia. Grande. Né? O tempo que ela passou ligada, essa capacidade passou ligada, propiciou um aumento nas emissões de gás de efeito estufa de 400%. A emissão de gás de efeito estufa. E aí você vê o horário que ela transmite, ela é chamada a produzir é à noite. E por que é à noite? Porque a solar não produz de noite. Então, a solar, que é tão boazinha, tão bonitinha, que evita, utiliza o sol, que não utiliza nada, ela está provocando, involuntariamente, que sejam acionadas as termoelétricas durante mais tempo. Mas, enfim, essa pergunta que você faz é difícil de responder sem parecer adepto de teoria da conspiração, porque há uma conspiração que é posta em prática. É uma conspiração, é uma coisa feita por trás, sem ninguém saber, sem clareza nenhuma. Eles tiram ministro, põem ministro a hora que eles querem. E todo mundo... Aí você pensa, não, você é de esquerda, você é nacionalista. Eu estou falando como industrial, como empresário. Não tem nada a ver com isso. Todos os industriais do Brasil estão sendo prejudicados por 1, 2 ou 3 industriais da indústria da termoelétrica. Como é que pode eu ficar calado? Não, toda a indústria brasileira não podendo vender como poderia, não podendo ter mercado como poderia, não podendo crescer como poderia, não podendo comprar insumos mais baratos, porque, veja só, não é só, isso era importante, e não é só que você está pagando mais caro para a energia da tua fábrica, você está comprando todas as demais partes da cadeia produtiva com mais custo. Outros empresários da mesma cadeia produtiva que te atendem estão pagando mais caro do que poderiam pagar, apenas porque ninguém sabe o que está acontecendo. Quem sabe não fala ou finge que não vê. E se for informado, se a população souber, vem cá, quer dizer que a distribuidora que vende energia para mim, ela não está nem aí para se ela está comprando caro ou barato? Ô, Ivo, eu acho que é um escândalo maior. As pessoas dizem assim, o maior escândalo do Brasil não foi. Mas dizem assim, o maior escândalo do Brasil foi o mensalão. Não. O mensalão foi o maior roubo do Brasil. Cara, esse é o maior roubo do Brasil. Porque ele tira o dinheiro da Dona Maria, do seu João, que mora na periferia de São Paulo, ele tira dinheiro, ele onera as contas de luz da pessoa que mora no interior, ele onera o industriário, ele onera toda a cadeia produtiva, ele tira dinheiro de toda a população, todas as indústrias, e ninguém fala nada sobre isso. É isso. Você agora resumiu, mais uma vez. E
Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou nomear esse vídeo aqui para ver se isso traz resultado. Um escândalo ou um rombo maior do que o mensalão. Só para ver. Então, você que está assistindo esse vídeo, já fique entendendo que o título dele é nesse momento aqui que vai aparecer. Um rombo maior do que o mensalão. E ninguém fala maior, muito maior, muitas vezes maior do que o mensalão, e que não escapa ninguém. Todo mundo está pagando isso. E se de esquerda ou direita, qualquer um. Não, o cidadão, o industrial, o agropecuarista, o comerciante, o prestador de serviço, todo mundo está pagando energia mais caro do que deveria, devido a uma conspiração, a um grande acordo para favorecer a forma de energia termoelétrica, que tem a grande vantagem de ser permanente, e ela tem uma vantagem muito grande nisso, né? E o governo e a mídia estarem num acordo para impedir que as hidrelétricas voltem a ter a importância que tiveram no desenvolvimento desse país na época de Getúlio, Juscelino, né, Jango, próprio Itamar, não é? E alguns governos militares, viu, Alessandro? Que investiram em hidrelétricas pesadamente. E o Brasil, na época dos governos militares, Alessandro, pode falar o que quiser. Em 1976, 21%, Alessandro, escuta isso, do PIB do Brasil, o PIB era pequeno, mas 21% vinha da indústria. Hoje, não chega a 9%. Nossa indústria manda a gente embora todo dia. Ah, mas o desemprego caiu. Caiu empregos de baixa qualidade, de baixa remuneração. Isso sim. Ah, mas é melhor ter algum emprego do que não ter ninguém. Até concordo, mas isso não é desculpa, né? Olha, vamos lamber os beijos com as migalhas que estamos recebendo. Isso aí não é bem uma desculpa técnica, né? Isso aí é uma quebração de galho, né? O que nós precisamos é de crescer a indústria. O nosso agronegócio, muito bem-vindo, agronegócio, excelente, mas a indústria que gera emprego, né? A indústria gera muito mais emprego, tem uma importância muito maior do que ser produtor, me perdoe, ser produtor de alimento, né? Porque ser produtor de alimento, a gente já sabe como faz, né? E a gente já tem uma tarifação. Você sabe qual é a tarifa do produtor de alimentos no Brasil? Não. Quanto é que paga de imposto? 6,75%. 6,75%, somando tudo, os impostos. E reclama. Quanto que a indústria paga? Me perdoe, não estou querendo jogar a indústria contra... Não, sim, mas tem que falar. Mas é um fato. 44,7% é o total dos tributos para a indústria. E ainda a segunda energia mais cara do mundo. Sabe quem é que tem energia mais cara que o Brasil? A Índia. A Índia. Bom, se você pegar mesmo a tabela de hoje, você vai ver que tem mais 12 países que cobram energia mais cara do que o Brasil. Os 12, eles estão em guerra com a Rússia. Entendeu? Eles entraram em guerra com a Rússia. Na verdade, você não tem ali Ucrânia contra a Rússia. Ali você tem Rússia e a Europa inteira, mais os Estados Unidos e o Japão. Então, se você somar também os países que estão em guerra, nós estamos em 13º lugar. Agora, se você tirar os países que estão em guerra, e país em guerra tem custo mais alto, nós somos o segundo mais caro. Quer dizer, a indústria brasileira... E tem uma... Alessandro, deixa eu te falar. Tem uma só federação das indústrias do Brasil. Aliás, você devia entrevistar o pessoal da área de energia deles. É a Federação das Indústrias de Minas Gerais. É a única que fala nisso. Tinha outra chamada Fierge, do Rio de Janeiro, tá? Mas de um tempo para cá ela
calou a boca. Não sei o que aconteceu lá e não falam mais nisso. Agora, quem já falou nisso foi o novo presidente da Confederação Nacional da Indústria, ele já tocou nesse assunto, ele entende disso. Mas é incrível que os outros 24 estados da federação, as federações da indústria lá, não falam nada, zero, sobre energia elétrica. Para eles, a impressão que dá é que para eles está bom. Eles, não sei se eles compram ações, porque tem essa, né? Para eu reduzir o meu risco, eu compro ações da companhia que me ferra, né? Então, eu compro ações da Copel, por exemplo, aí pode aumentar o custo da tarifa da minha indústria, porque eu vou ganhar do outro lado com as ações da Copel. Bom, talvez pessoa física você ganhe, mas a tua empresa, a empresa que você é pago para administrar, está indo mal e está vendendo mal e está tendo pouca concorrência e está perdendo competitividade porque a energia está cara. E você acha que está fazendo um grande negócio. Por quê? Inclusive porque muita gente tem medo de confessar que apoiou a privatização, sabe? Então fica quieto, que é pra... Não, mas você apoiou a privatização, agora não reclame, vamos jogar na tua cara. Não, já era cara antes da privatização. Não tem, que não tem a ver, não posso dizer, porque com a privatização fica tudo muito mais fácil de ser mexido, né? Agora, não foi depois da privatização que a nossa energia ficou das mais caras. Já era, cara. Já era lá atrás. Já estava vendida, né? Tá, e qual que é a saída para isso? Qual é a alternativa para essa questão? É a mesma alternativa que deu certo na questão da saúde, Alessandro. Se há uma coisa que o Brasil comprovadamente é melhor do que os Estados Unidos, que é o nosso paradigma, né, é na questão de saúde. E no Brasil, isso foi conseguido de que forma? Não foi fácil. Durou mais de 50 anos para conseguir, Alessandro. Mas, em 1932, o presidente Getúlio Vargas convocou a primeira Conferência Nacional de Saúde. Veja, dá a impressão que é mais um evento, mas não é. A conferência entrou na Constituição como parte da administração. Olha que coisa interessante. Então, eram realizadas, e é assim ainda, conferências municipais de saúde. As conferências municipais elaboravam planos, elegiam delegados, né, que não ganhavam nada para ser delegado, só ganhava passagem para ir para a capital, né? Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo. E nessas conferências estaduais de saúde eram debatidas as políticas nacionais de saúde. E o que fosse aprovado era levado para uma Conferência Nacional de Saúde. E o velho Getúlio é quem fez. Lá nessas conferências é que surgiu a universalização do direito à saúde, as questões relativas ao atendimento, os prazos de atendimento, os sistemas, a integração entre os sistemas municipais, estaduais e federais. Por que eu estou falando isso? Porque foi essas conferências, sucessivamente, que impediram que as mudanças de governo implicassem em mudanças de política. Está entendendo? Porque no Brasil o grande problema é esse. Você elege alguém, esse alguém entra, pega tudo que o outro estava fazendo e joga no lixo, como se não tivesse nada feito. Entendeu? Aí o país não cresce, o país não evolui, porque não tem planejamento, outro, quando tem planejamento, não seguem o planejamento, né? Então, essa Conferência Nacional de Saúde que resolveu criar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Não era assim. Cada cidadezinha tinha seu sistema de saúde. Cada estado tinha seu sistema. Era uma bagunça completa. Então,
Hoje, há um sistema único de saúde que deu uma cobertura para a população excelente. Não está nem perto do ideal, mas já melhorou muito. E é muito melhor do que nos Estados Unidos, por exemplo, que é o nosso maior exemplo. Os industriais de um município poderiam se encontrar, deveriam ter uma data para se encontrar e estabelecer uma rotina para, de 2 em 2 anos, realizarem uma conferência nacional de energia, partindo de uma conferência municipal, que vai para uma conferência estadual, e que, por fim, termina na conferência nacional. E que, durante esses 2 anos, os técnicos que estão elaborando as propostas, estão fazendo as justificativas técnicas, estão fazendo os cálculos, todo esse pessoal está trabalhando nessas conferências. Então, o que há são conferências nacionais de saúde, de educação, de assistência médica, de assistência social, de economia solidária, de meio ambiente, de direitos da mulher, de direitos da pessoa negra, de direitos da população indígena. Há 67, hoje, conferências nacionais. Menos de energia. A energia é uma coisa para ficar escondida. Aí não pode ser entendido por ninguém. Deve ser algo que a pessoa só sabe apertar o botão do interruptor, ligar a luz e desligar a luz. Ele não sabe de onde vem, como é que vem, quanto que ele está pagando, por que está pagando tão caro. Ele não sabe nada. Quais são os impostos, ele não sabe nada. É porque aquilo que você não fala, você não vê. Se você não vê, não existe. Né? Então, existe energia. Existe energia e eu pago energia e ela está cara. Eu vou brigar, eu vou falar, mas se eu não entendo, eu não tenho como argumentar. A gente tem que levar essa discussão para a sala de aula, a gente tem que levar, a gente tem que. Todo mundo fala assim: as crianças têm que aprender educação financeira. Daí a criança lá está aprendendo educação financeira no colégio particular, e dela sabe lá como equilibrar o orçamento dela para pagar e nunca faltar o dinheirinho para pagar a conta de energia. Mas ninguém ensina para ela que aquela energia é cara, porque lá atrás tem alguém ganhando muito dinheiro. E essa energia não precisava ser tão cara. Infelizmente, mais uma vez, a gente tinha que trocar de lugar. Você tinha que responder e eu tinha que perguntar. Perdão. Resumir. Não, é verdade. Você resumiu de uma forma muito brilhante. E veja só, Alessandro, essa questão da Conferência Nacional de Energia, nós já viemos falando há mais de 10 anos. Viemos propondo em vários lugares. Eu nunca vi um técnico do governo falar a favor disso, em qualquer governo, viu? Eu estou falando de 4, 5, 6 governos para trás. Ninguém nunca disse: olha, o povo precisa conhecer de onde vem a energia. Porque a impressão que dá é que convenceram o povo brasileiro a odiar a sua vantagem competitiva. Nós temos uma vantagem competitiva. Temos o terceiro maior potencial hidrelétrico remanescente do mundo. A China tem o primeiro, ela tem 13% do total. A Rússia, que é enorme, tem 5 vezes o tamanho do Brasil, a Rússia tem 12% e o Brasil tem 10%. Se você somar o BRICS todo, mais a Índia, o BRICS chega a 40% do potencial hidrelétrico mundial. Você já imaginou se o BRICS começa a usar esse potencial hidrelétrico para produzir os seus produtos? Onde é que vão parar no mercado os produtos norte-americanos produzindo energia com carvão e gás? Eles vão perder espaço tremendamente. Você está falando de competitividade. Você mesmo estava comentando há alguns dias o que tem acontecido com a União Europeia, principalmente com a Alemanha, na cadeia industrial deles. Porque quando eles param de comprar a energia russa, né, o gás russo, e começam a comprar o gás norte-americano, que é muito, muito mais caro, o que acontece com a Alemanha? A indústria de produção deles cai.
Você pode falar só, agora, antes, só para a gente terminar, dar um pitaco sobre isso, ou seja, não é só a gente, não é só o Brasil que apanha nesse aspecto. Outros países também que deixam de fazer uso de uma fonte de energia. A gente está mudando, saindo do hidrovida aqui, saindo da energia hidrelétrica, indo para uma outra fonte aí que é a de gás natural, mas o gás natural que ia da Rússia para países da União Europeia e que, de repente, cessou. O que você pode falar? Gás, a Rússia vendia o gás há muitos anos para a Europa pelo melhor preço do mercado. O último preço era 0,83 centavos de euro por metro cúbico. 0,83 centavos por metro cúbico, uns R$4, né, por metro cúbico. Passou a pagar 2,3 euros por metro cúbico. Mais do que triplicou o valor. Né? A indústria, logicamente, que a energia elétrica produzida com esse gás também triplicou ou quadriplicou de preço. As indústrias alemãs simplesmente fecharam. A BMW está fechada, a BMW está fechada, a Volkswagen está fechada, Mercedes-Benz está fechada. Você ouviu falar disso? De vez em quando, né? Sim, uma vez ou outra, passa alguma coisinha bem rápida ali no valor econômico, bem uma notinha bem pequena, mas não entra em detalhes. Mas é isso que aconteceu. E a Alemanha. Por quê? O que foi feito para que isso aconteça? Criaram uma grande dependência do gás russo ou de qualquer gás. Como é que criaram essa grande dependência? Eles fecharam as usinas nucleares alemãs. Eu lembro disso. Fecharam as usinas nucleares alemãs e agora estão tendo que importar energia nuclear da França, onde não aconteceu problema nenhum com usina nuclear. Porque não fecharam. Fecharam. Quer dizer, é um famoso tiro no pé. Né? E investiram muito em energia solar e eólica. Só que, e quando não tem sol e não tem vento? Porque, geralmente, Alessandro, essas duas faltas vêm juntas. A desgraça nunca vem sozinha. Quando falta sol, meu querido, é porque faltou vento para empurrar as nuvens. As coisas são óbvias. As coisas são óbvias, as coisas não são difíceis, só as coisas não são faladas. Mas elas são fáceis de entender. E o nome desse fenômeno, o nome alemão, chama Dunkelfluter. E tem recentemente um artigo sobre a Dunkelfluter, e agora talvez alguém comece a falar nisso, que é a calmaria escura. O que é a calmaria escura? O Pero Vaz de Caminha e o Pedro Álvares Cabral sabem muito bem, porque tiveram que se explicar para El Rei Dom Manuel o que eles ficaram fazendo parados no oceano quase 60 dias, no meio do Oceano Atlântico, quando vinham para cá. Aí você vai lembrar, na sua escola, a professora contava que eles pegaram uma calmaria muito forte e que depois a calmaria veio um vento que empurrou eles para o Brasil, que eles não queriam vir, o destino deles era as Índias, para onde eles foram depois que saíram do Brasil. Né? Calmaria, gente, o vento tem calmaria. O vento não é rio. O rio está passando ali naquele lugar há 450 milhões de anos no Brasil. Está ali ele. Você sabe onde ele está. O vento passa muito lá no Nordeste. Passa. Mas aonde no Nordeste? No lugar aonde está o teu projeto de geração eólica? Às vezes não, às vezes sim. Entendeu? E o que é pior? Na Inglaterra e na Alemanha aconteceu uma Dunkelfluter que já está durando mais de 30 dias. Você pega o mapa de satélite da internet da Alemanha, mais recente foto aérea, você vai ver que as nuvens estão em cima da Inglaterra. Tem a ilha, assim, você vê o mesmo formato,
as imagens das nuvens em cima da Inglaterra. O mapa, a foto do mar em volta, o mar não tem problema de nuvem. Agora, em cima da Inglaterra está uma puta nuvem lá, quase um mês aí de nublado, porque não tem vento para empurrar. Então, não tem vento para tocar a usina eólica e não tem vento para empurrar a nuvem para deixar o sol bater na energia solar. Resultado, você tem que comprar a energia dos Estados Unidos a 2,3 euros por metro cúbico e não a 0,8 euros por metro cúbico que você comprava. Então, foi uma maravilha, né? Para a balança de pagamentos americana foi fantástico, foi uma maravilha essa guerra acontecer, não só pela venda de armamento, mas pela possibilidade de vender gás muito mais caro, porque ou compra o gás deles ou para tudo. É um negócio muito importante, as pessoas não entendem, fazem questão de não entender. Os jornalistas, a maioria, os jornalistas econômicos, escondem isso vergonhosamente, né? Saudade que me dá o Paulo Henrique Amorim, que morreu de repente, não sei também como é que morreu, a gente nem ficou sabendo direito como é que ele morreu, e me dá uma saudade louca de jornalistas que querem chegar à questão, onde é que está o problema, e não jornalistas que a gente vê que parece que estão ali recebendo para falar mal de uma coisa e falar bem da outra. Ivo, eu quero te agradecer, agora já são 13 horas e 46 minutos. Deixo a minha despedida pedindo aos nossos espectadores que deixem seus comentários. Vamos olhar com cuidado. Principalmente, apontem erros que nós tenhamos cometido, principalmente eu tenha cometido, nos julgamentos que emiti. Tá? É muito importante a gente ter esse feedback, essa realimentação de quem prestigia o que a gente está falando. Se a gente não fizer isso, a gente se fossiliza, se torna aí um combustível fóssil. Tá bom? Deixa eu perguntar, posso colocar ali anotado na descrição os dados de contato com você, se de repente, se você quiser deixar teu WhatsApp, o e-mail, claro. O site da empresa, o site da Enercons também. Não tem problema, pode deixar ali, é tudo transparente. Qual que é o site? É o www.enercons.com.br. Legal, já tá aí na descrição. Muito obrigado, Ivo, obrigado a você que acompanhou a gente até agora e até a próxima.